queridos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos falar desse tema aqui, ó, radiações e suas aplicações. Eu aposto que o título trouxe um pouquinho de terror para você, porque a palavra radiações não é muito bem vista, parece uma coisa bem ruim, principalmente porque os filmes fazem questão de mostrar que todo mundo vai ficar radioativo, aquela coisa muito louca. Não é bem por aí. E é essa ideia aqui, tirar esse mito da sua cabeça e mostrar que, sendo bem usada, a radiação pode ser muito boa, sim, inclusive para a sua saúde. Ela pode ajudar nesse processo em curas de algumas doenças. Então é muito legal. Hoje eu vou falar um pouquinho mais de algumas aplicações, tá, no cotidiano, para mostrar para você que você nem sabe, mas tem coisas que você consome que sofreram que radiações. Exatamente, mas calma, não ficou radioativo. Vamos lá devagar, um passo de cada vez. Eu acho legal a gente falar sobre radiação ionizante, mais uma palavrinha aqui, um pouco estranha, mas você vai ver que se eu falo assim, raio-x, opa, já lembra um negócio mais legal. Fala, raio-x é aquela coisa quando eu vou no hospital e eu tô, sei lá, com uma parte da minha mão quebrada, eu faço o quê? Um raio-x, então ela tá me ajudando. Então não se assusta mesmo. Eu vou mostrar que é legal, que assim, sendo bem controlada vale super a pena, tá? Então o que ela faz, isso aqui, essa tal da radiação ionizante? Ela possui uma energia que ela faz, ela arranca, ela é suficiente para arrancar elétrons e átomos de uma molécula. Tá, parece tudo muito complicado, não sofra. Na hora que eu começar nos exemplos, você realmente vai perceber que são só um monte de palavrinhas, mas que ela tem um significado ali. Como é que você pode, no dia a dia, que você não vê, mas que acontece, onde existe essa aplicação? Vou começar falando de algumas coisas que são as esterilizações de materiais. Que a gente, muitas vezes, certos materiais a gente vai usar mais de uma vez, mas ele corre risco, principalmente, vamos pensar nos hospitais. Tem vários ali, bisturi, por exemplo. Poxa, um bisturi que é aquela tipo uma faquinha, né, que o médico usa lá para cortar, para abrir o corpo, enfim, algum lugar para poder ajudar a curar ali ou para uma cirurgia que seja, esse bisturi, ele não é jogado fora. Ele ali tem uma lâmina de metal, ou ele mesmo é inteiro, muitas vezes. Não dá para toda vez isso ser jogado fora. Ele precisa ser o quê? Essa palavrinha aqui, ó, esterilizado, basicamente limpar. Precisa limpar, mas não é passar uma água. Porque a gente tem ali muitas o quê? Bactérias, né? Então a gente tem que fazer uma limpeza bem legal, bem profunda. Como é que será que é feita essa limpeza? E é aí que eu digo para você que utiliza-se o quê? Radiação ionizante. É um jeito de fazer essa limpeza, de tirar todas essas impurezas para que não contamine numa próxima cirurgia, sem que realmente, assim, a gente garante que aquilo vai ficar em ordem. E essa é a parte bem legal. Muitas vezes, numa indústria, quando até tem uma produção, vamos continuar com a ideia do bisturi, tá? Mas expandam, pensem para outras coisas também na medicina. Uma seringa. Ok? A seringa, por exemplo, ela tem a agulha, que é um certo metal, e normalmente ela é o quê? De plástico. Pensa que se a gente precisasse, às vezes, esterilizar lá na indústria quando ela foi produzida, aquilo ali tem que estar, assim, impecável. Porque vai ser colocado alguma coisa, por exemplo, uma vacina, e aí não pode estar contaminada. Pô, mas como é que eu garanto que não vai estar contaminada essa seringa? Que eu vou pôr um medicamento numa pessoa que é para curar e não para prejudicar. Esse é um ponto importante. Como é que eu garanto isso? Vou pôr no forno, vai acontecer o quê com a minha seringa? Derreter. Porque muitas vezes, antigamente, até hoje, para quem já foi de curioso, quem não foi, vai, às vezes em salão de manicure, que o pessoal vai fazer a unha, tem os alicatinhos, eles são esterilizados. Então ela coloca tipo num forninho mesmo, como a temperatura é muito alta, mata todo mundo ali. Todas essas bactérias que correriam risco, né, de contaminar e machucar, enfim, prejudicar a saúde da pessoa. No caso da seringa, isso não é possível. Mas a radiação ionizante, ela não esquenta, então ela não vai derreter. Mas ao mesmo tempo, ela vai fazer o quê? Ó, ela arranca. Tá vendo que legal? Então, como ela arranca, ela vai tirar, aqui no caso, ela tá arrancando elétrons, enfim, mas ela vai tirar essas impurezas. Então, por isso que ela é muito boa e muito eficiente. Então, a esterilização, ela acontece lá na indústria, lá na produção. E depois ela pode ser refeita, né, num outro momento. Mas lá na indústria a gente já garante que aquilo ali está totalmente limpinho para não correr o risco de contaminação, de prejudicar a saúde de uma pessoa, sendo que nós estamos falando de quê? De materiais principalmente do uso da saúde. Isso é muito preocupante, então tem que ter esse tipo de cuidado. Então, esse caso
né, da radiação ionizante na medicina é extremamente importante, beleza? Então aqui eu falei, ó, que ele o quê? Ele faz o quê? Todo o produto, seja sólido, seja líquido ou seja gel. Então, dentro da própria embalagem, você não precisa tirar da embalagem para fazer esse procedimento. Por isso que ela é muito utilizada na medicina. Bacana? Bora falar então de mais um caso, que é no caso da agricultura e na alimentação. Você fala, opa, tô comendo radiação? Não deixa de estar errado, mas calma, você não vai ficar radioativo. Pode ficar tranquilo, porque a quantidade de radiação que a gente tem ali é muito pequena. Mas qual é a finalidade? E aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que eu vou colocar ali, vou, né, injetar, vamos dizer assim, a tal da radiação ionizante? Por que eu faria isso num produto, num alimento? Porque se muitas vezes, hoje em dia a gente ainda tem a geladeira que ajuda nesse processo de armazenamento. Dá para deixar certas coisas na geladeira e ela dura mais. Porém, vamos imaginar uma cebola. Sim, uma cebola. Gosto, não amo, mas gosto. Imagina uma cebola. Você já olhou uma cebola, várias cebolas no mercado, ou se você não olhou, tá aí uma curiosidade, vai dar uma fuçada na cebola. Tem umas cebolas que são bonitas, viçosas, a casca toda, e outras estão que meio marronzinho, olha lá, tá cheio de uns micro-organismos, uns bichinhos, né? Ai, os professores de biologia que me perdoem, mas uns bichinhos, mas estão cheios de micro-organismos. Só que a gente não vê, porque eles não são visíveis assim, né? Não é, eu olhei a cebola, micro-organismo, não é assim que funciona. Mas de repente ela tá com a casca mais escura. E essa questão principal, quando a gente utiliza, então, esses raios ionizantes ali na cebola, por exemplo, tô dando o caso da cebola, mas extrapola, pensa em outros legumes e verduras, frutas, enfim. Ele vai fazer o quê? Ele vai, tipo, desacelerar, fazer mais devagar esse processo de amadurecimento. Então, demora mais para estragar, por exemplo. E aí dá para esse produto ficar lá mais tempo. Inclusive, se é um tipo de alimento que não é época, não é estação dele, ele não vai ficar tão bonito, tão viçoso, porque às vezes a temperatura está muito baixa para ele. E aí você vai lá e dá um choquezinho de radiação e aí ele fica lindo, você compra aquele mamão bonito, aquela banana bonita, né? Então, isso daqui é até uma jogadinha para vender um produto, porque a gente sempre vai escolher a cebola mais bonita ali do pacote. Então aí tá uma ideia, né? Da questão da estação e aí então o fato, né, dele poder atacar esses micro-organismos e matar todos eles. Aqui eu dei 2 exemplos, falei mais dos materiais na questão da medicina e falei na questão da alimentação, ok? Eu acho que dá pra gente falar muito da questão da saúde e a radiação, para algumas, como eu comentei, do raio-x, mas eu vou deixar isso para um outro momento. Bom, deu para perceber que eu poderia ficar aqui horas falando com vocês de várias maneiras que é utilizada a radiação. Porém, eu não vou fazer isso, vou deixar você curioso para procurar mais sobre isso, porque o que é legal da física realmente é mostrar um pouquinho e te deixar curioso para realmente buscar, porque eu aposto que você não tinha pensado no seu dia a dia que você come cebolas radioativas e não sai brilhando por aí. Sim, você não sai brilhando por aí. Beijos, meus queridos, e até a próxima!